Nosso rolê de hoje é com o designer Jader Almeida. Ele é pai da poltrona Bossa, banco Philips e a mesa de jantar Jim. Tenho certeza que você já viu elas por aí. Cara, nasci em Santa Catarina, com 16 anos, já trabalhava em chão de fábrica. Em muito pouco tempo, os móveis, objetos, peças que ele desenhava ganharam um mercado nacional. Hoje, para vocês terem uma ideia, Estados Unidos, Europa, Japão compra os produtos dele. Não é à toa, o cara tem mais de 30 prêmios internacionais. Oi. Obrigado pela presença de todos. Bom, eu acho que o design até ao lado dispensa apresentações. Somos nômades, novamente. Eu estou morando na estrada, praticamente, em hotéis. Se eu contabilizar o ano, eu passo talvez 70% do meu tempo em hotéis. O morar é onde vai estar, enfim, de alguma maneira se sentindo bem. Então, basicamente, essa história de ser universal, de onde vem, de onde mora, é claro que quanto mais longe eu vou, mais eu me reconheço, mais eu sei de onde eu vim. A questão que eu digo que é o local, né? Ser global e permanecer local. Você começou praticamente no chão de fábrica, começou pegando no pesado, para depois poder se dar o luxo de dar uma vazão à sua vertente criativa, direcionar os seus produtos para uma demanda que até você já conhecia a história da demanda, muitas vezes, e já conhecia inclusive o processo de fabricação das peças, né? É mais ou menos mesmo assim essa história ou é um mito? Não, na verdade, basicamente se estrutura dessa maneira. E eu acho que retroage um pouco mais. Às vezes eu costumo dizer que eu tive a sorte de nascer numa cidade pequena que dispunha de oportunidades, escolas técnicas e talvez um ambiente que proporcionasse esse olhar mais para questões técnicas industriais e do ponto de vista da manufatura. Então, com 13 anos já estava em escola técnica, fazendo diversos cursos. Aos 14 anos eu me formei no Senai como eletricista. Aos 15 eu comecei a trabalhar numa fábrica, no qual eu tinha um primo que era gerente industrial, uma pequena fábrica, e logo mais eu saí dessa empresa e fui trabalhar em outra, que era menor, que nesse mesmo primo que era gerente, ele montou uma pequena fábrica. E nisso acho que foi minha maior escola, porque é onde eu aprendi exatamente tudo, desde fundição, de corte, de ferramentas, do fazer. E hoje, quando eu olho, entrando nessa sua pergunta de que o saber fazer influencia no design, para mim absolutamente. O consumidor normal, o médico que chega em casa no final de um dia de trabalho, você imagina ele tendo uma relação de admiração pela sua obra, como se fosse um objeto de arte? Então, acho que independentemente das duas respostas que possam gerar seu questionamento, ambos estão corretos. Se ele for bem respondido pelo uso cotidiano, pela função e pelo fato que ele precisa de vamos supor, a cadeira, para sentar, vai utilizar, ok, já cumpriu sua função. E pelo outro fato, que gera aquele objeto de estima, que gera uma afetividade, que isso acontece muito, também cumpriu sua função. As duas em conjunto, eu acho que é o ápice do design. Essa conexão, tanto funcional, que eu digo que é a prosaica, e essa mais admiração, que é a poética. Eu acho que esses dois são o verdadeiro objetivo do design, que aí sim fecha esse círculo, que ele passou por todas as suas etapas de confecção, fabricação. Eu acredito muito que os objetos, esses seres inanimados, eles têm essa capacidade de se comunicar. E nós, seres humanos, somos muito sensíveis.